Olá amigos, bem-vindos a mais um Cantinho do Consumidor. Colocava-me relativamente ao programa da semana passada um amigo aqui do Facebook uma questão que é a seguinte. Bom, dizia que as relações entre consumidor e administração pública podem ser uma relação de direito do consumo. É verdade, pode. E perguntava-me ele, não, mas isso pode trazer à colação essa relação entre privado, o cidadão que adquire um serviço, que adquire um direito, que adquire um bem para seu uso pessoal e que o adquire de um ente público, um direito, que adquire um direito, por exemplo, prestado, que lhe é transmitido, melhor dizendo, por um ente público. Essa relação pode-se estabelecer entre um público e um privado, pode ser uma relação que traga à colação normas de direito administrativo. E, portanto, ele colocava a seguinte questão, isso pode, mesmo assim, consubstanciar uma relação de consumo? Pode e consubstancia, efetivamente. Não é em função das normas do ramo do direito que é chamado à colação, que nós podemos dizer que aquela relação jurídica estabelecida entre o cidadão e o privado é ou deixa de ser uma relação de consumo. Não é em função das normas jurídicas trazidas à colação. É em função da posição dos sujeitos na relação jurídica, da sua posição em como estão, como se apresentam e aquilo que é adquirido, aquilo que é transmitido. Se de um lado temos uma pessoa singular que adquire um determinado direito que lhe é transmitido, por exemplo, um direito que lhe é transmitido por um ente público, esta relação e aquele privado destina aquele direito, e eu vou já dar um exemplo, destina aquele direito à sua esfera pessoal, esta é uma relação de direito de consumo. Por exemplo, um cidadão que se tem uma relação jurídica com uma autarquia, em que, nessa relação jurídica, pede à autarquia que emita um ato administrativo que lhe autorize, que lhe licencie a construção de uma casa. O cidadão quer construir a sua casa. Portanto, a sua casa não é o seu escritório, é a sua casa onde ele vai viver com a sua família. E ele vai junto da administração pública pedir que lhe licencie esta sua habitação, que lhe autorize construir esta sua habitação. Esta relação entre o privado e a administração pública autónoma do Estado é uma relação de direito do consumo. E temos aqui direito administrativo a ser chamado à colação. Portanto, não é em função das normas jurídicas que são trazidas à colação, mas em função da posição dos sujeitos na relação e daquilo que é transmitido e a que se destina, que nós temos aqui, podemos dizer se temos aqui ou não uma relação jurídica de consumo. Portanto, a relação jurídica estabelecida entre o privado e uma Câmara Municipal pode ser considerada uma relação jurídica de direito do consumo. Voltamos a estas temáticas para a semana. Até lá, um abraço.